Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de hoje chama-se João Correia, é professor, é biólogo, é empresário. Posso já dizer o que é que faz enquanto empresário? Força. Ele comercializa produtos de prazer íntimo. Certo. E também peixes e tubarões e tal que mandamos para aquários. Portanto, se a pessoa precisar de um strap-on ou de uma faneca, podem falar comigo. Portanto, é a mesma pessoa que pode tratar de um Exatamente. strap-on ou precisa de um tubarão aqui para o Tal meu e qual. quarto. Vão os dois na mesma fatura. Como é que são como é que se comercializa tubarões e como é que é o negócio dos animais? Epá, é um negócio brutal. Muito maior do que as pessoas imaginam. Eu trabalhei muitos anos no oceanário e foi aí que apanhei esse know-how. E, na altura, comprava os animais e, entretanto... comecei um negócio por conta própria, com alguns colegas biólogos marinhos também. Apanhamos peixes, tubarões, raias e outras coisas, invertebrados aqui na nossa costa, e mandamos para aquários públicos grandes, assim com um departamento de conservação à séria, pelo mundo inteiro. China, sei lá, Japão. Por exemplo, Yeah. eu não faço ideia nenhuma. Quanto é que custa um tubarão? Epá, um tubarão pequenito, se calhar serão 1.000 euros. Um tubarão grande andará pelos 5.000. Mas depois, se estivermos a falar naqueles bichos gigantíssimos, tipo tubarões-baleia, aí estamos a falar de números já de 5 dígitos, mas esses nós não comercializamos, porque honestamente faz-nos impressão ver um bicho desse tamanho em cativeiro. Até porque eles depois têm tendência a ficar grandes demais e a desenvolverem lesões e tal. E pronto, já é um dilema ético já chato. Já agora, calculo que os bichos mais caros sejam aqueles que existem menos, que sejam mais raros. Enfim, vamos ver. Os bichos muito raros nós não tocamos neles. Portanto, espécies protegidas são off-limits, não se pode tocar. Agora, normalmente são mais caros quando são mais difíceis de capturar. Tudo o que seja uma cena mesmo diabólica e delicada e que tem uma taxa de risco muito elevada, sem dúvida que aí os números sobem vertiginosamente. Quem é que são os mais difíceis de capturar? Epá, por exemplo, os tubarões-baleia de que eu estava a falar, as jamantas, que vendemos uma em 2006, mas nunca mais vendemos outra, porque honestamente considerávamos que os clientes que nos pediam não tinham unhas para manter um bicho daqueles e apesar de tudo... se alimentam as jamantas? Krill, portanto, camarões pequeninos, plâncton, são bichos absolutamente inofensivos, não fazem mal a uma mosca. Mas é preciso saber o que se está a fazer quando se encomenda um bicho daqueles e nós somos super criteriosos com a pinta do cliente a quem entregamos as coisas. Calculo que tu saibas basicamente de que é que os peixes se alimentam. Sim. Sei lá, de que é que se alimenta a sardinha? A sardinha é um bicho por excelência que se alimenta de plâncton. É por isso que a nossa costa é tão rica em sardinha. Como é uma costa virada ao oeste, temos o chamado upwelling, temos o afloramento, enfim, não querendo dar uma seca de oceanografia, mas as costas viradas ao oeste têm muita água fria que vem do fundo e que serve para alimentar essa bicharada toda. Tipo Angola, Chile, a famosa anchova do Peru e não sei o quê. Tudo o que sejam costas viradas ao oeste, Califórnia, são fortíssimas nestes peixes de cardume, nas cavalas, carapaus, nas sardinhas, nessas coisas todas. Portanto, essa malta come plâncton, o que significa que estão super dependentes de variáveis ambientais, alterações climáticas, são sempre os primeiros a sofrer. Quando há um El Niño, por exemplo,
a enxova do Peru desaparece toda, porque não tem comida. O El Niño é tal ausência dessa água fria que vem do fundo. Tu comes peixe? Sim, sim, adoro peixe. Mas tu trabalhas com eles? Mas não, epá, a maior parte das pessoas que trabalham nesta área não são fundamentalistas. Ora, eu tento não tocar em espécies que sei que estão ameaçadas. Não toco em algumas espécies de atum, evito bacalhau. O bacalhau está ameaçado. agora está a recuperar, mas ali nos anos 90 era uma espécie que estava ameaçadíssima. Mas agora está a recuperar muito lentamente. Atenção, ainda não dá para loucuras. Portanto, por exemplo, evito comer camarão, não porque estejam ameaçados, mas porque é apanhado por arrasto, que é uma técnica de pesca super destrutiva, que parte tudo, que para ir para... Vocês não têm noção do que é pesca por arrasto e o porquê de tantas pessoas dizerem que... Exatamente. Epá, há um livro famosíssimo, The End of the Line, não é? O fim da linha, de um jornalista inglês, que começa logo na primeira página com uma imagem fabulosa, que é as pessoas imaginarem o que seria um arrasto em terra. Tipo dois jipes com uma rede enorme em África para apanhar babuínos, faz de conta. Pá, que ao fim de uma hora, aquilo era um resultado kafkiano, não é? Porque um gajo tinha zebras e impalas com os cornos espetados na barriga de um leão. Enfim, é um cenário kafkiano. E isso, no fundo, é o arrasto marítimo. Só que as pessoas, enfim, como não veem, como aquilo se passa a muitos metros de profundidade e ninguém vê, aquilo passa. Mas se aquilo fosse feito em terra, ficava tudo doido da cabeça. Aquilo era proibido instantaneamente. Já agora, temos que falar aqui dos teus livros. O primeiro chama-se Sex, Sharks and Rock and Roll, volume 1. E o segundo é exatamente a mesma coisa, mas volume 2. Certo. É uma edição de autor, João? Sim. Eu fiz isso com a Chiado. Tenho um terceiro que anda à procura de uma editora, enfim, tradicional. Porque, epá, mas enviaste o teu livro, aquilo que tu escreveste, para outras editoras? Sim, antes mesmo de... para centenas delas. E foi por isso que, admito, quando a Chiado me disse que podiam fazê-lo, eu saltei em cima daquilo. Não me apercebendo, confesso, na altura, enfim, que era uma edição de autor e tudo isso, porque aqui entre nós a coisa não é muito bem explicada. Mas pronto. Mas os livros estão à venda, estão na FNAC. E vendeste os livros? Sim, pá, não vendi muitos, vendi cerca de 1000 até agora, mas estão nas FNACs, na Amazon e não sei o quê, e vão bombando. Mas para o terceiro, de facto, gostava de trabalhar com uma editora mais tradicional, que se foque um bocadinho mais na promoção das obras. Mas enfim, estou super agradecido à Chiada. Não quero parecer ingrato, exato. Ingrato, sim. João, temos que falar sobre variedíssimas coisas. Uma delas é, e reparem nesta viragem no tema, que é o facto de tu venderes também artigos eróticos. Certo. Como é que de repente da biologia marinha vais para este domínio erótico? Opa, foi muito fácil. Eu casei-me, eu sou divorciado, já me divorciei 2 vezes, mas no primeiro... 2 vezes? 2 vezes. Mas no primeiro casamento, a lua de mel foi em Londres e comprámos uns artigos marotos numa loja, enfim, na Oxford Street, e puseram um catálogo dentro do saquinho. E eu à noite estava no quarto de hotel a ler o catálogo, porque naturalmente tinha coisas que me interessavam e estava a olhar para aquilo com muita atenção. E havia letrinhas pequeninas a perguntar se a pessoa quereria ser revendedor daquela marca, e eu, pimba, liguei, tornei-me revendedor deles. Isto em 98, numa altura em que a net não era o que é agora, portanto isto começou com anúncios naquelas páginas dos convívios do Correio da Manhã e do Diário de Notícias. As pessoas mandavam um bilhete postal, eu mandava o catálogo, depois vinham as encomendas, e depois veio a revolução da net. E o negócio ali no início dos 2000 explodiu completamente. Durante este tempo todo que tens este teu negócio, que eu acho extraordinário, já percebeste como é que ele funciona? O que é que as pessoas querem? Quem é que compra? Qual é o perfil? Sim. Qual é o perfil do teu... Eu sou muito paranoico com Excel e com bases de dados e não sei o quê. Sou muito anhonhó. Os meus amigos todos gozam comigo. Então eu tenho esses dados todos na cabeça. Por exemplo, são 60-40 homens e mulheres. 60% homens, 40% mulheres. E é esta percentagem desde o primeiríssimo dia. Não se alterou.
Depois, as pessoas compram acima de tudo lingerie. Lingerie assim um bocadinho mais As ousada. mulheres? Não, os homens também, a sério. É Os mesmo, homens também compram. sim, para oferecer ou não, enfim, cada um faz o que lhe apetece, na boa. Dou muitos conselhos. Às vezes estou horas ao telefone com clientes, sejam homens ou mulheres, que perguntam com a maior naturalidade o que é que eu acho, se é melhor isto, é melhor aquilo, não sei o quê. Para além da lingerie, as pessoas compram variedíssimos brinquedos. Não escondo que quando saiu aquela trilogia das 50 Sombras foi um boom do caraças nos artigos marotos, nas algemas, nos chicotes, nessas coisas todas, porque essa história toda saiu do armário, não é? Antigamente era assim um tabu, era só para gente doida, e de repente toda a gente admitiu que quase toda a gente tinha um par de algemas lá na mesa de cabeceira e tudo isso começou a sair com muito mais naturalidade. Há uma coisa que me inquieta e até me enerva um bocadinho, que é o facto do meio ser um bocadinho... por exemplo, há sempre um lado demasiado dirty. Sim. Sei lá, uma sex shop. É verdade. Normalmente é assim um sítio um bocado... É clandestino, claro. Sim, é verdade. verdade. Porquê que isto acontece? O sexo não tem que ser assim? É absolutamente verdade. Sem querer ser deselegante, eu diria que Portugal é um país extraordinário em 1000 vertentes, não é preciso referir isso, mas nesse aspecto estamos um bocadinho atrasados ainda. Porque um gajo vai a uma loja erótica no estrangeiro, nomeadamente em Londres, ou a tal loja onde eu comprei umas coisas em 96. E é um ambiente perfeitamente tranquilo, iluminado, bem disposto, em que vês, não vou dizer que se vê famílias, isso seria um bocadinho de exagero, mas vês pessoas de todos os meios e de todos os perfis. Aqui Aqui sei lá, as pessoas sentem-se embaraçadas. É um embaraço, não é? A sex shop ainda é um sítio um bocadinho obscuro, normalmente com umas montras muito feias, assim com uma boneca insuflável, com muito mau aspecto. Eu, quando vou fazer entregas a esses sítios, eu próprio, enfim, passo o pleonasmo, sinto-me constrangido em entrar lá. Já ajudei muitos clientes a começarem negócios e recomendo-lhes sempre, mas sempre, que quebrem essa fórmula e que façam um espaço arejado, iluminado, bem disposto, tranquilo, onde a pessoa se sinta bem e não se sinta quase um terrorista a entrar lá, assim, quase com uma máscara, com uns bigodes. Já agora, há sempre tendências no mercado, não é? Sim. Qual é a atual? Há alguns produtos novos? Muita coisa. Aí há 1 ano ou 2 estava aí super na moda um brinquedo que é o WeVibe, que é uma maquineta que se insere na senhora e que estimula quer a senhora, quer o cavalheiro ao mesmo tempo. Aquilo foi um boom do caraças. Ao mesmo tempo? Porque depois aquilo pode ser controlado pelo telefone, pelo iPhone ou Android, seja o que for. Pode ser controlado à distância. Portanto, uma senhora pode estar numa conferência em Copenhaga e o marido está na Rinchoa a controlar Na Rinchoa? Sim, onde for. A maquineta. Portanto, isso foi um boom do camandro. Isso parece-me ótimo. Olha, nós temos que falar sobre... reparem, vamos mudar outra vez de assunto. Bora. Isto basicamente falamos um bocadinho de biologia marinha e depois voltamos à componente sexual. Ora, a recordar aqui que tu és licenciado em Biologia Marítima Marinha desde 1994, altura em que fizeste um estágio nas Bahamas com tubarões. Sim. Isto é, tu escolheste desde muito cedo os tubarões para teu grande objeto de estudo. O que é que aprendeste a conviver com tubarões? Muita coisa. Para já, que um gajo tem que ter juízo quando trabalha com tubarões. Eu tenho uma cicatriz no indicador esquerdo de uma vez em que não tive juízo. Porque ok, estás-me a mostrar. Deixa-me cá tirar-te aí uma na foto. boa. É uma patetice, isto agora está cicatrizadíssimo, mas... Isso foi onde? Isto foi em Sesimbra, a marcar tintureiras. Havia um tubarão? A nossa costa é riquíssima em tubarões, as pessoas não fazem mais pequena ideia. É melhor não fazermos, de facto. Mas a nossa costa é um paraíso para quem gosta de tubarões. Temos muitas tintureiras, o famoso tubarão azul, não é? O Blue Shark. Temos anequins, o Mako Shark, que é um bicho com uma potência do caraças. E a nossa costa tem mesmo muita coisa. Agora, lá está, não se aproximam muito das praias. Como temos o tal fenómeno de que falávamos há pouco, de ressurgência da água fria que vem do fundo e que alimenta
tudo, peixes pequeninos e não sei o quê, essa malta, basicamente os predadores andam onde estão as presas. Portanto, se as presas estão ali algumas milhas da costa a alimentarem-se, os predadores andam em cima delas. Espera aí, vou-te fazer uma pergunta que interessa a todos. Até vou gravar em vídeo, que é... João Correia, espera aí. João Correia, onde é que a nossa costa tem mais tubarões? Toda a costa oeste tem muitíssimos tubarões. Ali, por exemplo, ao largo de Peniche, ao largo de Sesimbra. A costa algarvia também. E, muito honestamente, toda a nossa costa tem muitos, muitos tubarões. E se a pessoa quiser fazer pesca grossa, por exemplo, ali a partir da Ponta de Sagres, nós trabalhamos com muitas empresas porque fomentamos muito a prática do pescar, marcar e libertar. Mas espera, para as pessoas que gostam de ser mordidas por tubarões, qual é o melhor sítio para ser mordido por um tubarão? Eu diria, se nadarem umas 10 milhas da costa ali de Sesimbra, forem para o canhão de Sesimbra, se besuntarem todos em molho de sardinha e meterem umas cavalas dentro dos calções, sai-lhes a sorte grande, certeza absoluta. Excelente conselho, obrigado, João. Cá está, o excelente conselho de João Correia para as pessoas que querem ser mordidas por um tubarão. Portanto, 10 mil metros da costa? Sim, 10 milhas. Mais coisa, menos, são 18 km e meio, pronto, tecnicamente. Mais coisa, menos coisa. Então, mas espera, os tubarões, há determinados indícios que um tubarão pode atacar. Sim. Sangue é um deles, não é? É sangue de peixe. Isso é um erro muito comum. As pessoas acham que... porque o sangue... Mas nos filmes não era bem sangue humano. Esquece os filmes. O nosso sangue, o sangue de um ser humano, coagula, ou, enfim, não se dissolve na água da mesma forma que o sangue de um peixe, que é um sangue de um indivíduo que mora em água salgada. Espera lá. E eu cresci a vida toda a ver os filmes em que, justamente por causa de lesões que provocavam o sangue de alguém que, é um bocado que estava em apuros. Isso não é verdade? Não é inteiramente verdade, digamos assim. É claro que aqueles cenários trágicos de um naufrágio, um navio de guerra, Segunda Guerra Mundial, 800 gajos vão para dentro da água, estão feridos, estão cortados, não sei o quê, tudo aquilo vai provocar ali um overload de estímulo na bicheza toda que anda ali à volta e as coisas correm muitíssimo mal, como sabemos. Mas isso é uma situação absolutamente excepcional. Também não te vou dizer que sangue normal de um ser humano não os atraia. Sem dúvida que os irá atrair. Mas é completamente diferente. Atrai ou não atrai? Atrai. Mas não da mesma forma que, por exemplo, um leão marinho. Um leão marinho ferido ou um peixe, um atum ferido. É a loucura total. Portanto, entre um ser humano ferido e um atum ferido, os bichos vão ao atum primeiro, basicamente. Um atum que já tenha magoado, ou que já tenha mesmo que reze aos pastorinhos de Fátima, não tem hipótese. Não tem hipótese. Não tem a mínima hipótese. É melhor deixar logo uma carta escrita. Completamente, fazer o testamento, não tem a mínima hipótese. Quais são o que é que os tubarões gostam mais de comer? Para além de vez em quando uma perna ou outra. Depende muito da espécie. Por exemplo, os tubarões brancos da Califórnia, ali ao largo das ilhas... Que atacam de vez em quando os surfistas, certo, não é? Exatamente. Tubarões brancos da Califórnia que estejam ali ao pé das ilhas Farallon, não sei o quê. Comem os leões marinhos daquela zona. Ou os tubarões brancos de Cape Town, ali naquela zona, que há uma área famosa que se chama Seal Island, precisamente porque tem montes de focas. Esses bichos comem aquelas focas. Mas depois tens, por exemplo, as tintureiras, os tubarões azuis, que maioritariamente comem lulas, por exemplo. E são raríssimos os ataques de tintureiras a seres humanos, mas mesmo muito, muito raros. Depois tens outros bichos, por exemplo, o tubarão-touro, o carcarrinos leucas, que é um bicho que até sobe rios, que entra em água doce. Isso é um bicho que se atira a muita coisa. E se uma pessoa tiver a tomar uma banhoca, sei lá, no rio Zambeze, e tiver a infelicidade de dar de caras com um bicho desses, o melhor é sair da água, porque é um bicho que vai atirar-se a muita coisa que mexa. Já agora, tu tens algum tubarão que tu gostes em particular?
Epá, eu diria que quase toda a gente que gosta de tubarões tem um fascínio muito especial pelos tubarões brancos e pelos anequins, que são muito próximos de um ponto de vista filogenético. Acima de tudo pela potência do bicho, não é? Porque é um bicho muito grande, é um bicho que não tem medo, é um bicho de, enfim, um adulto terá 3, 4, 5 metros talvez. Epá, e a pessoa sente-se muito pequenina ao pé de um animal daqueles. É como estar ao pé do, sei lá, de um touro bravo, de uma coisa dessas. Espera aí, deixa-me desenvolver aqui uma pergunta. A grande sorte dos humanos, e já chegamos a essa conclusão mais de uma vez, é de facto os animais tradicionalmente terem medo dos humanos. Sim. É a nossa grande sorte. Porque se eles não tivessem, não é? Sim, era o seu principal instinto é fugir e não o contrário, não é? Senão... Com algumas exceções. Por exemplo, quando se fala dos grandes predadores terrestres, estou a pensar tigres, leões, esse género de bicharada, aí o caso é completamente diferente. Por exemplo, um turista que vá a um safari. Um safari, exatamente. Se um turista cometer a loucura, a insanidade de sair do carro para tirar uma fotografia assim, a um grupo de leoas, tem uma probabilidade altíssima, mas é que é mesmo altíssima, de não voltar para o carro ou voltar às costas. Há muitas pessoas que têm dissabores com isso. Sem dúvida. E curiosamente, muitas pessoas são atacadas justamente no ato da fotografia. Sim, exatamente. Mas porquê? Porquê que isso acontece? Porque são predadores. Esses bichos são predadores e quando olham para um ser humano, veem uma presa fácil, porque percebem que para já são mamíferos, são bichos com um cérebro do caraças, que raciocinam, que pensam. Veem ali uma coisa trapalhona de 2 patas que se percebe logo só de olhar para ela, que não se mexe com muita velocidade. Ora, em vez de um gajo andar a não sei quantos à hora atrás de um Impala ou uma coisa dessas, é muito mais fácil tirar-se à barriga de um turista alemão com uma máquina fotográfica. Quais são os mais tenrinhos? Que tipo de turistas é que eles gostarão mais? Não é? Os animais podiam dizer. É a malta que vai muito a fast food e com muita gordura estão lixados completamente. São os primeiros a ser aviados. São os primeiros. Que situação incrível. Mas já agora, porque estamos a falar de biologia marinha, o que é que lhes mete medo? Os tubarões? Eu diria que tudo o que seja estranho começa sempre por meter medo. Mas isso, no fundo, é uma característica comum a todos os animais. Tudo o que seja invulgar... por exemplo, se um gajo estiver dentro de água com tubarões, se a pessoa fizer um movimento brusco, levanta assim o braço depressa qualquer coisa, os bichos desaparecem imediatamente. E isso acontece com quase todos os bichos. É claro, depois os bichos não são completamente imbecis e também têm a capacidade de raciocinar e perceber se aquilo é um perigo realmente legítimo ou se é só fogo de vista. E depois, eventualmente, podem ser afoitos ao ponto de se aproximarem para ver se safam. E é aí que as coisas podem correr mal. João... Deixa-me recordar a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão que estamos a entrevistar o João Correia. Ele é autor de 2 livros, são edições de autor e são autênticos calhamaços. Cada um deles tem perto de 600 páginas. Isto demorou quanto tempo a escrever? Olha, o primeiro demorou para aí 20 anos, porque fui escrevendo. No fundo, 20 anos? Fui escrevendo histórias de quando trabalhava no oceanário e no Jardim Zoológico, estive lá algum tempo, estive nas Bahamas, etc. O segundo, que é a Flying Sharks, sobre a Flying Sharks, é a empresa tal que vendemos peixes e não sei o quê, esse escrevi-o em 6 meses, porque as coisas, digamos, que estavam mais frescas na cabeça e foi sempre a aviar. O terceiro, o tal que ainda não saiu, é sobre uma operação específica que fizemos para a Turquia em 2010, que foi uma filha da mãe. Era para ser só um capítulo ou 2, acabou por se transformar num livro só. Esse foi feito tipo num mês e meio. Mas porquê? O que aconteceu? Mandámos 3.100 peixes em 2 aviões, um charter de 2 aviões, para a Turquia em dezembro de 2010. Começámos essa operação com uma certa ingenuidade, não entendendo bem no que é que nos estávamos a meter. Com uma equipa que estava habituada a capturar coisas pequeninas em números 10, 20, 30 e toca andar. Ora, as aventuras foram brutais. Uma muito rápido. Quando mandámos os peixes que capturámos nos Açores para o continente de navio, tivemos que lutar por espaço no navio com vacas. Porque vinham contentores de vacas no navio e só havia espaço para os tratadores das vacas. Não havia para os nossos tratadores. Como é que solucionámos isso? A malta dos peixes aprendeu a tomar conta de vacas e tomaram conta das demais coisas.
Foi assim que se resolveu O que é que esse será mais problema. complicado? Tratar de uma vaca ou de Ai, peixe? dos peixes, sem dúvida. As vacas, um gajo com umas pasadas de palha para aqui e para ali, a tirar um merdume borda fora, aquilo é biodegradável e para cá andar. O que é complicado no tratamento de um peixe? A alimentação, já percebi. Sim, acima de tudo... Vocês também têm que separar as espécies, porque senão podem-se comer umas às outras, não é? Sem dúvida, sem Por exemplo, uma dúvida. espécie que coma facilmente outra. Epá, sei lá. Já percebemos, tubarões com lulas não dá, não é? Sim, exatamente. Qualquer tubarão que tenha mais de... O tubarão não respeita nenhuma metro. espécie. Algumas. Por exemplo, tens aqueles peixes que são venenosos, que têm espinhos, não sei o quê. Aí Normalmente o tubarão esses bichos não vai a esses, claro. estão safos. Exatamente. Pá, mas respondendo à tua pergunta, a chave toda está na água. O segredo todo, quando se trata de peixes, é manter a água com boa qualidade. pH, temperatura, amónia, não sei o quê, oxigênio, essas coisas todas. Se a água estiver bem, os bichos também estão bem. E é aí que está o grande desafio, é que tratar a água em condições, digamos, artificiais, num tanque, não é? Quando, tipo, manter os peixes no mar é relativamente fácil. Mantê-los num tanque de, sei lá, 10 ou 15 ou 20 metros cúbicos, com bombas e filtros e não sei o quê, é um cenário completamente diferente. João, uma pergunta que muita gente quer saber. Yeah. Os peixes dormem? Alguns peixes, eu não diria que dormem no sentido que nós, seres humanos, dormimos. Alguns descansam, digamos assim. Reduz o metabolismo, reduz a atividade cerebral e estão ali um bocado dormentes. Alguns peixes até, aqui entre nós, é muito mais fácil capturá-los à noite, precisamente por causa disso, porque estão mais letárgicos. Dormir com sonhos e não sei o quê, como nós, como os mamíferos fazem, em boa verdade, não fazem isso. Vamos ao telefone falar agora com um ouvinte, ele está em linha, é o Silvestre Natário, de Cruz de Pau. Vamos a isso. Ora, Silvestre, estou muito curioso em saber se queres falar sobre tubarões ou se queres falar sobre produtos eróticos. O que é que tu queres falar, Silvestre? Ora, queria falar mais propriamente de tubarões, não é? De tubarões. Não é? Exatamente. Não é que os artigos sexuais não me despertem alguma curiosidade. Sim. Daqui a pouco, obviamente, que vamos perguntar ao João como é que é a vida sexual dos tubarões. Claro, tem que Não ser. É? Sim, já lá vamos. Ainda não é. Exato. Olha, eu sou observador de pesca, já trabalhei num programa Popa, que eu creio que é um programa que devia ser publicitado. Sem dúvida. Que faz a proteção das nossas espécies marinhas e também, mais propriamente, dos mamíferos marinhos, não é? Programa Popa, dizem. Sim, o Programa de Observação das Pescas dos Açores. Foi um programa pioneiro de observadores de pescas, exatamente. Que fazem um trabalho notável. Exatamente. Acho que o Aulinho poderia convidar o Miguel Machete, que acho que daria um bom episódio da prova oral. É uma boa solução, sim. A minha pergunta é relativamente os tubarões que estão protegidos relativamente em vias propriamente de extinção, quais são os cuidados que devemos informar aos pescadores no palangre, incentivá-los a não haver essa pesca, ou quando é essa pesca é acidental, que a maioria das vezes como lhes dizer, passar a mensagem, atenção, eles são amigos, não são propriamente os devoradores de peixe-espada. Qual é que é a mensagem que eu posso passar? Epá, isso é uma excelente questão e não é nada fácil de responder. Mas vamos ver. Os tubarões estão no topo da cadeia alimentar e, portanto, controlam a cadeia alimentar. Ora, se um gajo remover o topo da cadeia alimentar, ela desagrega-se toda, portanto, desfaz-se. Portanto, no fundo, a melhor mensagem que se pode passar a pescadores comerciais é que, ao protegerem os tubarões, particularmente os maiores, estão a proteger toda a cadeia alimentar, incluindo os peixes que eles capturam. E os gajos entendem isso. Atenção que às vezes nós temos uma visão um bocadinho paternalista dos pescadores que é muito injusta, porque é malta que pode não ter um curso universitário, alguns têm, atenção, mas pode não ter aquele nível de instrução que nós, enfim, imaginamos muitas vezes, mas é pessoal que tem um entendimento daquilo à séria. E, mais uma vez, os programas de observadores começaram precisamente para proteger estas espécies, os golfinhos, as tartarugas, os leões marinhos, etc. Porque antigamente a pesca dava porrada que ferve nessa bicharada toda e quando
público começou a perceber-se disso, ficou tudo maluco. Foi aí que apareceu, por exemplo, o famoso atum Dolphin Safe, que é atum capturado sem se mandar marretadas na tola dos golfinhos. Hoje em dia, depois de muitas décadas de educação, e lá está, e os aquários públicos têm tido um papel brutal nisso, os tubarões, de certa forma, já estão no grupo dos animais fofinhos. Já são bichos tão protegidos como os pandas, os koalas e os golfinhos e não sei o quê. O que é ótimo. E com toda a legitimidade, porque, de facto, sem tubarões, as cadeias alimentares vão ao ar. Mas há uma coisa que os tubarões têm que os outros animais não têm, que é eles têm um péssimo marketing. Não é? Certo. Os tubarões são apresentados ao mundo como um perigo, não é? Sim. Até porque, com verdade, alguns tubarões atacaram pessoas. Certo. Porquê que os tubarões atacaram, por exemplo, surfistas? Aí há vários cenários. O clássico é surfistas que estão numa área frequentada por tubarões grandes, bichos de grande porte. Estou a pensar, por exemplo, lá vai tubarões tigres, que são bichos que chegam aos 4, 5, 6 metros. Um bicho desses não tem medo de nada. E quando se o bicho estiver doido de fome e vir ali qualquer coisa que se está a mexer com alguma dificuldade e que, portanto, não é tão esguio como um leão marinho ou uma coisa dessas, que escapa com muita facilidade, o bicho vai dar uma dentada, chamada test bite, vai ver a que é que aquilo sabe. O bicho morde e solta, porque, claro, uma prancha de fibra de vidro e o neoprene do fato, etc., aquilo não tem interesse nenhum. Na esmagadora maioria das vezes o bicho morde e vai-se embora. É claro que deixa ali uma lesão. Deixa uma lesão profunda, muitas vezes. Já conheceste pessoas que foram mordidas por tubarões? Sim. Tenho vários colegas que tiveram nenhuma dentada grave, portanto, nenhuma de perder um membro, mas cicatrizes, assim, no meio em que eu me movo das conferências da malta que vai aos tubarões e não sei o quê, há muita malta com cicatrizes pelo corpo inteiro. O que é que se deve fazer quando se percebe que se está perante um tubarão? Há alguma tática, algum conselho? Há montes de conselhos, mas muito honestamente, eu acho que são aqueles conselhos clássicos. É a pessoa manter a calma, tentar sair da água. Aliás, vamos ver. Se for um tubarão normal, é sacar da GoPro e tirar imagens e toca andar. E é aproveitar o momento, muito honestamente. Agora, se um tipo está... Sinceramente, era o que eu fazia com a minha malta nas Bahamas e tal, era... Sim. Nós punhamos engodo na água para chamar tubarões e chegávamos a estar na água com 100 e tal bichos a tirar fotografias, que nem os malucos. Nunca ninguém se magoou por milagre. Mas vocês sabiam que eram tubarões que à partida não vos iriam atacar? Sim. Como é que vocês sabem? É muito pelo tamanho, sinceramente, porque um bicho de 1 metro e tal, se calhar não vai provocar grande moça. Mas se aparece numa situação dessas, um mergulho recreativo, parece um bicho de 4 ou 5 ou 6 metros. Pronto, 6 metros já é um exagero, mas um bicho que se veja que não está com medo, portanto, que se aproxima muito, que toca, se for preciso, que manda assim uma morraça com o nariz. Um bicho desses é perigosíssimo, portanto, aí é a pessoa sair da água o mais rápido possível. Não vale a pena estar ali a tentar a sorte. Se o bicho estiver tranquilo, a nadar de uma forma muito plácida, tipo à nossa volta, mas sem se aproximar muito, um bocado nervoso, e é sacar da câmara e tirar fotografias, pôr aquilo no Instagram, que é do caraças. Onde é que há mais tubarões? É difícil dizer. Há pelo mundo, há pelo planeta todo. Há tubarões da Groenlândia, portanto, em águas, enfim, árticas, que se descobriu até há pouco tempo que provavelmente serão o vertebrado mais velho do planeta. Atingem tipo 400 anos. Já foram feitos testes e não sei o quê. Há tubarões tropicais, há tubarões de águas profundas, há tubarões de águas temperadas, como a nossa costa. A verdade é que há tubarões pelo mundo inteiro. Havia um medicamento que era feito com esperma de tubarão. Esperma, honestamente, não sei, mas com cartilagem sim, era uma cena que estava famosíssima porque se pensava que curava cancros, ou que impedia cancros. Mas aqui entre nós enfim, é um placebo, aquilo não cura coisa nenhuma. Entende-se hoje em dia já o processo fisiológico. Os tubarões têm uma capacidade brutal de impedir o crescimento de tumores. Quando se conseguir replicar essa capacidade para uma vacina, para um tratamento, isso vai ser o fim do mundo, vai ser espetacular. Para já, entende-se o processo, mas ainda não se consegue replicá-lo.
Portanto, qual é o processo? Os tubarões têm uma particularidade de inibir o crescimento de vasos sanguíneos, que no fundo, ou seja, de certa forma conseguem... Mas são o único animal que consegue fazê-lo? Há outros, mas os tubarões têm essa capacidade particularmente desenvolvida. Têm um sistema imunitário brutal. Se um gajo der uma facada num tubarão, o bicho passado semanas, aquilo está cicatrizadíssimo, tem uma marca vestigial. E esse é um dos muitos aspectos que sempre me fascinou a mim e a outras pessoas em tubarões. E, de facto, nos anos 80 escreveram um cientista, o Dr. William Lane, escreveu um livro, Sharks Don't Get Cancer, os tubarões não apanham cancro. Que foi uma nódoa do caraças, porque aquilo está cheio de ciência badalhoca, mal provada, é chamada ciência alternativa, como se fala muito hoje em dia, não é? E esse livro despoltou uma caça alucinada aos tubarões, precisamente para os matar, para fazer os comprimidos da cartilagem e não sei o quê. Quando, no fundo, os comprimidos de cartilagem de tubarão, sem querer ser fuleiro, não fazem coisa nenhuma. Poderão ter aquele efeito placebo, que a pessoa toma aquilo e de facto melhora. E isso acontece. É um efeito que está documentadíssimo e acontece. Mas não é a química que está a trabalhar. João, deixa-me recordar que temos ainda aqui o nosso ouvinte. Silvestre, o que é que tu fazes? Eu sou observador de pescas. Eu passo alguns dias ou meses no mar com tripulações que praticam a pesca ao palangre ou de arrasto. Certo. Isso não é uma coisa demasiado solitária? De que é que vocês falam? De mulheres em terra, não é? Tipo, é o típico que há para falar, futebol, mulheres dos outros. Pois claro. Sim. É o típico, assim, sim. Política pouco, porque a gente estamos off. Pode cair o governo, pode... Pronto, Mas Deixa-me fazer esta pergunta. Em alto mar tens internet? Não. Então nos barcos portugueses... Não há internet. Não há internet. A gente tem acesso ao telefone de satélite. Do tipo esporádico, para fazer os telefonemas para casa, para saber mais ou menos como as coisas estão, para saber os resultados da bola, para saber como é que está o Glorioso, se vai destacado ou não, mas pronto. Vocês nem sequer... Então espera, imagina que, já que falaste no Glorioso, que o Benfica joga como é que vocês veem o jogo? Não veem? Não vemos. Olha, eu tenho um episódio relativamente à final do Campeonato Europeu. Eu estava no mar e não havia hipótese de ouvir o relato. E eu tinha perguntado ao capitão se permitia meter o rádio. O capitão, não permite-me meter o rádio. Ele disse, não, estamos aqui numa manobra, não dá. E nós, naquele ansioso, mas como é que está? Toda a tripulação perguntaram, vai lá perguntar ao capitão, dá para telefonar para casa? Telefonei para casa, o meu irmão atendeu e disse, olha, quanto é que está o resultado? Está 0-0. 90 minutos 0-0. Eu disse, poças, ainda por cima 0-0, A rapaziada toda, não é? Naquele êxtase. Sim. Rapaziada, está 0-0, isto há prolongamentos. Nós não temos assim boas memórias de prolongamentos. Se calhar ainda vamos a penaltis. Calma. E naqueles instantes, o que é que aconteceu? Ouvimos via rádio, ou seja, via VHF, um barco, um sotaque espanhol a gritar gol. Nós, este está a puxar pelos franceses. Lá foi. Mas ele não terminava de gritar o golo. Gol. Mas de quem é que é, De quem é que é, O capitão já naquele stress também, mas ele não diz Portugal. Nós, a partir daí foi a loucura, foi do tipo, vai buscar uma garrafa de champanhe já, isto é para fechar. Espera aí, tu estás a falar do gol do Éder, é isso? Exatamente, o gol do Éder. Estavas em alto mar, estavas aonde? Em que sítio? Estava numa zona chamada Nave. 300 milhas da costa do Canadá, na Terra Nova. Quantas pessoas é que estavam no barco contigo? Nós somos, naquele caso éramos 37. Era o navio Santa Isabel, um abraço para ele, a quem tiver a ouvir. Boa. Como é que é? Desculpa, eu tenho bastante curiosidade. A primeira, este teu relato é de repente senti-me na tua pele, senti-me naquela embarcação. Eu não sei como é que iria ser o meu dia. Não é? É a final de um jogo tão importante quanto aquele e tu não podes sequer saber como é que ele está
a progredir, não é? Não, exatamente. Mas o mais caricato foi que... Mas o jogo terminou e a gente não sabia. Era do tipo, o gajo nunca mais diz nada. E depois foi telefonar para casa, o jogo ainda não terminou. Então depois era toda a gente, novidades. Quando se sabe, pronto, terminado, depois nós tivemos, existe um barco que faz uma fiscalização, que hoje é a vedeta canadiana, aproxima-se dos barcos, dos bacalhoeiros portugueses, a dar as felicitações, a dizer parabéns, vocês são campeões europeus. Ainda foi o maior êxtase ainda. Tu acreditas que eu estou arrepiado com a tua história? Estou arrepiado com a tua história, é incrível. Que momento, não é? Estás sem dúvida. Já agora, como é que é a vida a bordo de uma embarcação dessas com 37 homens? Não há mulheres? Não. Não é melhor não. Às vezes há observadoras. Sim. Sim, é isso que eu ia dizer. Atenção que existem mulheres observadoras, mulheres muito corajosas. Tenho imenso respeito, porque não é uma vida muito fácil e também eu respeito bastante os homens que levam essa vida no mar, que são casados e que têm filhos. Porque é uma vida não deve ser nada fácil. Porque eles telefonam para casa e as mulheres exigem a presença, entre aspas, não é para resolver determinados casos, ou porque o miúdo partiu a perna, ou um acidente qualquer, e eles vê-se o semblante de um pescador ou uma pessoa que está no mar, antes de ir ao telefone e depois do telefone, do tipo, se for boas notícias ou más notícias. Exatamente. É do tipo, depois nós não temos aquela palavra, então o que aconteceu? E depois, olha, o meu pai morreu. Então, e agora? Não há... já aconteceu-me isso. Pronto. Mas isso há muitas histórias que é do mar ou que não faltam ali. Incrível. Já agora, lembras-te do dia em que tu estavas no mar em que tiveste mais medo? Se é que algum dia tiveste em que isso... Medo existe. E quem diz que vai para o mar e que não tem medo, ou é tonto, ou é mentiroso. Ou está a mentir, exato. Exatamente, não é isso. Há sempre aquelas, mais principalmente na Terra Nova, que quem faz a campanha de inverno, o mar lá não é propriamente um mar de rosas. É muito mar. É muito mar, e há aquelas vagas que a gente leva assim no costado e depois as nossas embarcações não primam pela modernidade e a gente diz que será que é desta? Exatamente. Pronto, olha, há aqui uma coisa curiosa que é, se perguntares à grande maioria das pessoas se gostava de trabalhar num sítio, por exemplo, como o Oceanário, eu quase que apostaria que 90% das pessoas diriam que sim. Sim, eu diria que sim também. Há uma quase fabulação do que é trabalhar num oceanário. Deve ser muito giro, mas também deve ser duro. Claro, é muito exigente, porque lá está. As pessoas encaram como uma altíssima responsabilidade ter ali aqueles animais à nossa guarda. Toda a gente que trabalha com animais vivos, jardins zoológicos, aquários, etc., o pessoal leva aquilo muito, muito a sério, muito mesmo. Ao ponto das pessoas ficam lá noites inteiras, se for preciso, para garantir que os bichos estão bem, porque criam-se relações de afeto fortíssimas e a malta leva aquilo muito a sério. E quando há um problema qualquer, quando um bicho está doente ou quando um filtro não está a funcionar e a água está a deteriorar-se ou qualquer coisa, é o fim do mundo. Basicamente toda a gente larga o que está a fazer para resolver aquele problema imediatamente. Silvestre, vou ter que me despedir de ti. Antes disso, tens alguma história que queres contar, que te lembres agora de tantas que seguramente já deves ter passado, que tenham a ver com este domínio, das tuas viagens, da tua relação enquanto observador? Já observaste alguma coisa fora do normal? Alguma sereia, Silvestre? Já viste alguma sereia em alto mar? Não, sereias, nada. Não há, portanto, isso é um mito, não é? Eu cresci a acreditar, mas começo a acreditar que realmente foi tudo fruto de alguma imaginação. E alguma mentira. Não é? Eu tenho muitas histórias, mas... Agora assim, não. Não, isto... Quem anda no mar e estão como observador, é um meio muito fértil. Histórias. É incrível. Mas pronto, eu quero dar lugar a outros. Sim. Mas, Alvin, tenta saber mais sobre o programa Popa, que é o programa Pescas. E é fantástico o trabalho que eles desenvolvem.
para proteger as nossas pescas. Muito bem. Olha, obrigado pela tua intervenção, que foi ótima, e adorei a tua história do... não vou esquecer da final. Não é? As pessoas... A privação de uma coisa destas, de um momento tão especial quanto este, e tu no alto mar. Olha, parabéns por isso. Um abraço para ti, Silvestre, e vou então saber mais sobre o programa Popa. Silvestre Natário, de Cruz de Pau, aqui a fazer uma chamada que a sério arrepiou-me. Sem dúvida. Também estavas a sentir isso? Sem dúvida. Estava a visionar. Sabes que eu tinha dois colegas meus da Flying Sharks que estavam a voar para Edimburgo na noite da final, precisamente à hora do jogo, porque foram lá embalar uns bacalhaus que depois foram para o Museu Marítimo de Ilhavo. Pá, e quando não foram aqueles que chegaram congelados. Não, fomos nós também que fizemos esse transporte. E já te posso explicar porquê. Te posso explicar exatamente o que é que aconteceu. Sim. Mas só para dizer que a minha malta, pá, quando eu lhes dei os bilhetes de avião e não sabíamos que ia haver final naquela noite, ou que Portugal ia à final. Quando a malta se apercebeu de que ia estar dentro de um avião precisamente à hora do jogo, a cara deles dava dó. Mas por outro lado, também houve assim um momento semelhante a este que o Silvestre descreveu, porque quando os gajos aterraram e se começam a ligar os telemóveis e se percebe que Portugal tinha ganho, foi o fim do mundo dentro daquele avião, segundo eles me contaram. Olha, uma pergunta que tem que aqui ser feita, já que estás e que sabes a resposta. O que é que aconteceu então aos bacalhaus que chegaram congelados a uma espécie de oceanário que tem Ilhavo, não é? Exatamente. Que é a capital do bacalhau. Opa, sei. Essa notícia correu o mundo. Claro. Pá, isso foi na noite mais negra da Flying Sharks. Foi na noite de 3 de dezembro de 2012, que eu nunca me vou esquecer. Eram 20 bacalhaus que foram oferecidos pelo aquário de Ålesund, que fica no norte da Noruega, e vinham para o Museu Marítimo de Ilhavo. Fizeram um layover, portanto, tiveram uma espera no voo de Ålesund para Oslo, tiveram 6 horas em Oslo e depois um voo da TAP para Lisboa. Ora, nas 6 horas em Oslo, e atenção que levou muito tempo até percebermos o que é que tinha acontecido, porque a TAP foi extraordinária e a Ground Force, essa malta toda, foram impecáveis connosco a tentar ajudar o que é que se percebeu, e sem querer ser deselegante, os sacanas dos noruegueses é que se fecharam em copas, mas pronto. Mas lá conseguimos perceber. Durante as 6 horas que os bichos estiveram em Oslo, apesar das caixas estarem marcadas como animais vivos e a carta de porte e toda a documentação dizia peixes vivos e paga-se o dobro pelo facto de serem peixes vivos, os bichos ficaram na rua. Estavam 20 graus negativos em Oslo, nessa noite de 3 de dezembro, pronto. Já está, congelaram. Aí está. Quando abrimos as caixas em Ilhavo, pá, e foi um momento dramático, porque estava televisão, estava imprensa escrita, estava o Presidente da Câmara, estava toda a gente, e nós começamos a abrir as caixas e temos 20 cornetos com sabor a bacalhau. Deixa-me dizer-te que a malta de Ilha foi absolutamente extraordinária. Eles teriam tido toda a legitimidade para correr connosco a pontapé. Mas os tipos foram extraordinários, porque perceberam que algo tinha acontecido de catastrófico. Nós repusemos os bichos, obviamente. O cliente não tinha culpa do que aconteceu. E depois houve um braço de ferro violento com a malta da Noruega, como acontece sempre nestas coisas. Mas o que aconteceu foi isso. As caixas ficaram na rua durante 6 horas. Olha, tu tens muitas histórias aqui, sobretudo no Sex, Sharks and Rock and Roll Volume 1, não é? Exato. Também no segundo, mas há pouco já esta história está no 2, precisamente. Conta-nos uma história do 1 que seja bem sucedida e que as pessoas comentem. Opa, olha, estava a contar, há bocadinho quando estávamos a fazer aquela promo, eu uma vez sem querer mostrei, tinha uma pen que comprei na China numa conferência que estava artilhada com tudo o que eu tinha em minha casa, fiz um backup integral e estava a mostrar umas imagens aos meus alunos de tecnologias de pesca, na Escola Superior de Tecnologia do Mar, em Peniche, e não estava a encontrar as imagens que queria, fiz uma busca por imagens e o cãozinho do Windows XP começa a farejar ficheiros JPEG e encontra as imagens marotas. E eu estava virado para os alunos, aquilo estava a projetar para a parede atrás de mim, eu nem me apercebi, só quando vejo as caras dos alunos muito sérias é que percebi o que tinha acontecido. Já agora, tu ainda fazes stand-up?
Tu ainda tens uma outra... Olha, foi uma coincidência feliz ao ouvir a prova oral, precisamente, porque deixa-me dizer que sou fã há muitos, muitos anos. Vieram cá umas meninas que iam ter um show de stand-up. Eu gostei muito do programa, fui ver o show, depois entrei em contacto com a Bang Produções. E comecei a trabalhar com o Paulo Oliveira, que é, enfim, o meu mentor neste ramo. E eu já fazia uma palestra há muitos anos em universidades que se chamava precisamente Sex, Sharks e Rock and Roll, em que conto estas histórias todas malucas. E com a ajuda do Paulo e da Bang, temos estado a levar esta palestra. Agora deixou de ser uma palestra, passou a ser um show. Em que tu falas sobre tubarões? Conto estas histórias todas, estas histórias loucas todas, quer de brinquedos eróticos, quer de tubarões, quer de loucura. É claro que as histórias mais giras são sempre as que misturam as coisas, como esta da pene chinesa e outras que tais. Conto a história dos bacalhaus congelados, conto da dentada, conto histórias maradas. Deixa-me dizer, vou aproveitar que tenho tempo da Atena. No dia 3 de maio vamos estar na... Dia do meu aniversário. Olha, boa, espetacular. Na Ericeira. Na Ericeira? Na casa... agora esqueci-me. Júlio qualquer coisa. Não será no Ouriço? Não. É no Centro Cultural Júlio na Ericeira. Isto é horrível. Portanto, Centro Cultural Júlio na Ericeira. Na Ericeira, 3 de maio às 9h30. Exatamente. Olha, uma pergunta João, que me parece absolutamente obrigatória. Os peixes masturbam-se? Os peixes, que eu saiba... Olha, isso é uma pergunta difícil e que deixa-me embaraçado, porque não te sei responder. Eu acho que os peixes não, mas posso dizer que os mamíferos, incluindo os golfinhos, sim, masturbam-se à séria. Como? Os primatas, os mamíferos com mãos, não é? Sim. Como nós, com a mão, e toca andar. Os golfinhos roçam numa parede ou num objeto ou em qualquer coisa. Enfim, não tendo mãos, trabalham com o que podem. Não dá com aquelas asas? Com as barbateiras não chegam lá. Não chegam lá. Não chegam? Não chegam. Mas roçam onde puderem e sim, fazem isso. Com muita frequência. Já agora, estamos quase a acabar este programa. É verdade que tu tiveste o doutoramento em 2009 sobre pesca comercial de tubarões, que tem sido, de resto, a tua paixão, a tua obsessão quase, depois de teres visto justamente o tubarão e teres visto o Mr. Hooper, que era um cientista de óculos que sabia tudo sobre tubarões. Tu queres ser o Mr. Hooper? Sim. Eu quando vi o filme olhei para aquele gajo e pensei, é isto que eu quero ser quando for grande. Prova-nos isso, ensina-nos coisas sobre tubarões que ainda não nos tenhas ensinado. Olha, um facto que toda a gente acha sempre curioso. Os tubarões macho têm 2 pénis. Chamam-se pterigopodes, ou claspers em inglês. Têm 2 pénis? Têm 2 pénis, e que é para poderem acasalar com a fêmea, dependendo se a fêmea está de um lado ou está do outro. O tubarão macho morde a barbatana peitoral. Não podem acasalar com duas fêmeas já que têm 2 pénis? Podiam, porque não? Mas mecanicamente não seria fácil. Mas podia acontecer. Mas o processo de acasalamento nos tubarões é brutal. Normalmente, a pele das fêmeas tem o dobro ou o triplo da espessura, porque os tubarões machos mordem a fêmea e a dada altura mordem-lhe a barbatana, obrigam-na de certa forma a ir até ao fundo, enrolam a cauda, o rabo, à volta da fêmea para a imobilizar e inserem o órgão copulatório dentro da fêmea. É um processo impressionante. Um bocadinho duro, quando não? se observa, exatamente. Mas a fêmea tem que querer, não é? Ou achas que não falam antes? Eu nunca vi nenhum pagar um jantarinho no cinema. Isto é nem um copo antes para descontrair? Enfim, no mundo animal, normalmente há épocas de acasalamento. E na época de acasalamento está toda a gente um bocadinho mais predisposta à macacada. Não fora da época de acasalamento, pois eventualmente pode o macho acabar todo mordido. Essa época de acasalamento pode significar uma espécie de cio? Os peixes podem ter cio? Sim, podemos dizer que sim, porque há uma flutuação hormonal ao longo do ano. E sem dúvida que há uma altura em que as fêmeas estão com maior predisposição, estão mais aptas fisiologicamente a conceber filhotes. E os machos
enfim, tal como nós, mamíferos, nós estamos prontos mais ou menos em qualquer altura do ano. Mas há, de facto, uma altura em que as fêmeas de tubarão, e enfim, das várias espécies de tubarões, em que estão, que é a altura mais indicada. Já agora, deixem-me recordar que há pouco falamos levemente sobre os Flying Sharks. Flying Sharks é a tua empresa? Sim. De transporte, manutenção de animais. Exatamente. Há algum maluco que tenha um tubarão doméstico? Sim. Isso pode acontecer? Sem querer ser deselegante, é um fenómeno que se vê muito, por exemplo, no Médio Oriente. A malta tem muito do papel e há aquários privados que têm, não vou dizer que têm a dimensão de um oceanário, mas quase ao mesmo nível. Agora, também te vou ser sincero, desde que a pessoa saiba o que está a fazer, e eu conheço colegas meus que trabalham no Médio Oriente em instalações dessas, e sei que o cliente gasta o dinheiro que for preciso para manter aqueles bichos em bom estado. Inclusivamente há muitos que têm uma certa obsessão pela reprodução e que insistem e que fazem o que puderem fazer para garantir que os bichos se reproduzem no aquário deles. O que por si só é um indicador de que os bichos estão bem, digamos assim. Quando se reproduzem em cativeiro é porque as coisas não estão mal. Já comeste tubarão? Já de espécies não protegidas. Já comi tintureira, por exemplo, o Blue Shark, que é uma espécie muito estudada. O stock, tanto quanto se sabe, está mais ou menos estável. E sim, já comi. Que tal? Não é extraordinário, não é uma posta de Cherne, por exemplo, não é a mesma coisa. Mas tudo bem, é como dizia há pouco, não sou fundamentalista, nem a maior parte das pessoas que trabalham nesta área, quase ninguém é. Olha, nós temos que acabar este programa, agradecer-te, dizer às pessoas que acabamos de entrevistar o João Correia. Ele tem 2 livros, é um autêntico fura-vidas, são 2 edições de autor, chama-se Sex, Sharks and Rock and Roll, volume 1 e também 2, portanto são 2 livros distintos, cada uma com 600 páginas. As pessoas para comprar o teu livro, o que é que têm a fazer? Podem ir à Amazon, ou podem ir ao site sexsharksandrockandroll.com, podem ir ao Facebook, enfim, os locais normais. Podem ir à FNAC, por exemplo, há várias livrarias aqui em Lisboa que também têm. A Amazon é o principal, enfim, nestas coisas. Muito bem. Quero agradecer-te, João, por teres vindo. Dizer também às pessoas que, se não quiserem comprar o teu livro, mas que se quiserem algum produto erótico, aí está. Também tem aqui um endereço. Qual é? alalunga.pt. Alalunga, que é o nome científico de um atum, curiosamente. Mas alalunga.pt, lá estamos e fazemos descontos aos amigos. Qual foi a coisa que mais vendeste na Alalunga durante este tempo? Muita lingerie sedutora, mas depois os brinquedos todos marotos, os mais comuns são, como falávamos há pouco, as algemas, os chicotes, as vendas, ainda essas as algemas? Coisas. Sim, a malta curte muito essa macacada toda. E por que não? João, gostei muito deste programa. Gostei muito obrigado de estar contigo. Muito obrigado. Finalmente concretizamos este desejo de termos aqui na Provaral. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt